Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje vai dentro da nossa dinâmica de pontos conceituais. Nós vamos pegar o ponto 101 e o ponto 104, que vai tratar sobre a Sagrada Escritura, como tratando de Cristo, palavra única da Escritura Santa. Bom, se a gente pensar assim, qual a dinâmica desse texto? Bom, a dinâmica desse texto é a seguinte. Nesses quatro pontos que são abordados, o tema é Cristo como a palavra que vai repercutir sobre toda a Sagrada Escritura em todos os momentos, em todos os tempos. O ponto 101 vai dizer o seguinte: na sua bondade condescendente, para se revelar aos homens, Deus fala-lhes em palavras humanas. As palavras de Deus, com efeito, expressas por línguas humanas, tornam-se semelhantes à linguagem humana. Tal como outrora o Verbo eterno do Pai se assemelhou aos homens, assumindo a carne da debilidade humana. O ponto 102 diz o seguinte: através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus não diz mais que uma só palavra. O seu Verbo único, em quem totalmente se diz, lembrai-vos de que o discurso de Deus se desenvolve em toda a Escritura, é um só. E um só é o verbo que se faz ouvir na boca de todos os escritores sagrados, o qual, sendo no princípio Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, pois não está sujeito ao tempo. E o número 103. Por essa razão, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras tal como venera o corpo do Senhor. Nunca cessa de distribuir aos fiéis o pão da vida, tornado à mesa quer da palavra de Deus, quer do corpo de Cristo. Essa é uma citação da Dei Vermo. E o número 104, que é o último deste tema: na Sagrada Escritura, a Igreja encontra continuamente o seu alimento e a sua força, porque nela não recebe apenas uma palavra humana, mas o que ela é na realidade, palavra de Deus. Os livros sagrados, com efeito, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro dos seus filhos a conversar com eles. Bom, estes 4 pontos, eles querem mostrar, dentro de uma síntese doutrinal, que a natureza da Sagrada Escritura, ela é profundamente espiritual. Deus que fala na palavra, Deus que nos alimenta na Eucaristia, o faz sempre de maneira espiritual. E a argumentação central deste ponto reside no fato de que Deus, em sua condescendência amorosa, vai falar aos homens numa linguagem humana, para que o Verbo eterno seja acessível, comunicável e transformador. O texto se articula dentro de 3 dinâmicas. Primeira dinâmica. O texto articula 3 fundamentos. A unidade do Verbo de Deus, que está em toda a Sagrada Escritura. Segundo ponto, a igual dignidade entre a Sagrada Escritura e a Eucaristia. E o terceiro ponto, o caráter relacional e existencial da palavra, que é pão da vida para os fiéis. Bom, quando eu estava lendo os pontos, o ponto 101 e o 102 vai dizer o seguinte: Cristo como palavra única da Escritura. De maneira especial, dentro do Catecismo, no ponto número 102, Deus não diz mais do que uma só palavra. Cristo, Verbo eterno, e essa afirmação ecoa dentro de toda a Sagrada Escritura, mas de uma maneira muito patente, dentro do Evangelho de São João, no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Isso, para nossa lógica de estudo, ela é muito importante, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: quer dizer que a palavra de Deus ela é fruto do estudo de muitos homens, durante muita história. Não. Aqui nós podemos dizer que Deus fala através de todos os profetas, de todos os hagiógrafos, de todos os escritores. Porém, é uma única palavra transmitida a eles. A fonte dessa palavra é o Verbo de Deus, é o Cristo vivo, a palavra de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É Deus que fala. Santo Agostinho vai dizer que o Pai é o pensamento, o Cristo é a boca e o Espírito é a voz. E aqui se encontra o coração da teologia bíblica. Toda a Escritura é
cristocêntrica, ou seja, tem Cristo no seu cerne fundamental. Ou seja, tem em Cristo o seu centro, a plenitude, o sentido último, como ensina São Jerônimo. São Jerônimo diz uma frase muito forte: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Ele vai fazer isso numa obra chamada Comentário a Isaías, o prólogo, né? Um teólogo, desculpa, um teólogo suíço chamado Hans-Ul von Balthasar. Eu gosto muito de citar ele. Ele vai confirmar essa linha ao dizer que toda a revelação de Deus é uma auto-entrega do Verbo, uma autocomunicação que culmina na cruz, onde a palavra de Deus é silenciada na carne, né? A palavra, ela se silencia e ela é entregue na carne, né? Tem a obra que ele faz isso, chama-se Estética Teológica. Dentro do Concílio Vaticano II, esse tema foi tratado dentro da Dei Verbum muitas vezes. Então, a Dei Verbum 12 é o seguinte: na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem de maneira humana. Isso é muito importante porque dentro do ensino catequético, dentro da liturgia, dentro do estudo teológico, o ponto fundamental de todo o estudo é sempre a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser vista por nós, cristãos católicos, apenas como um texto, mas como uma relação íntima com Deus. A Dei Verbum, no ponto 21, vai dizer uma coisa muito interessante. Nas Sagradas Escrituras, o Pai que está no céu vem amorosamente ao encontro de seus filhos para conversar com eles. Isso é muito bonito. É como que a cada vez que você abrisse o texto da palavra de Deus e falasse, era como se você abrisse uma porta de onde você ouve o seu Pai lhe chamando. Quando você vai à liturgia, na missa, tanto no momento eucarístico de comunhão com o Verbo, tanto na liturgia da palavra, e é muito interessante porque isso repercute na própria liturgia. Se vocês prestarem atenção, o ambão da palavra e o ambão e o altar, eles devem estar no mesmo nível. Também devem ser construídos do mesmo material, para que haja a mesma dignidade e uma simbiose. Aqui alimentados da palavra, aqui alimentados do Verbo que se fez carne. E essa citação que está no ponto 21 é reproduzida textualmente dentro do ponto 104 do Catecismo. Revela a visão relacional da palavra, da pastoral da palavra que alimenta e sustenta a igreja. Isso vai nos levar a uma compreensão de uma coisa muito bonita. A igreja venera as Escrituras como o corpo de Cristo. O ponto 103, ele estabelece esse paralelismo entre palavra e Eucaristia, a expressão máxima da teologia sacramental da palavra. Então, muitas vezes, quando se faz comparações entre segmentos do cristianismo, nós podemos dizer que nós temos o pacote completo, palavra e Eucaristia. Essa compreensão de que a palavra que nos ensina é a mesma palavra que nos fortalece, que nos alimenta, a palavra que nos encaminha é a mesma palavra que nos fortalece para o caminho, é muito importante para a gente entender. Essa compreensão, ela já é sugerida desde muito tempo dentro da teologia da igreja. Santo Agostinho vai dizer que o Evangelho é o corpo de Cristo, quando nós escutamos. Comei, escutando e comemos. Quando escutamos, é o Espírito que nos enche. Então, vou repetir porque é muito bonito. O Evangelho é o corpo de Cristo. Quando escutai, comei. Quando escutai, o vosso Espírito se enche. Que bonito. Ele diz outra coisa muito bonita também. Quando contemplamos a Eucaristia, nós não contemplamos nada mais que a própria palavra de Deus que se fez carne. Então, essa palavra dita por Santo Agostinho, ela é confirmada pelo magistério. A Verbum Domini do Papa Bento XVI diz o seguinte: a Igreja venerou sempre as divinas Escrituras como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando de tornar a distribuir aos fiéis o pão da vida, tanto na mesa da palavra de Deus como no corpo de Cristo. E a palavra de Deus, ela se dá a cada homem, a cada mulher, como alimento de força. O ponto número 104, ele vai sintetizar isso. Né? É uma síntese, sintetiza essa espiritualidade, dizendo que a igreja encontra na Escritura o seu alimento e a sua força.
E este alimento e essa força, elas ecoam da própria experiência do povo de Israel, que caminha levando à frente a palavra. O Moisés desce o monte com as tábuas da lei, mas desde os patriarcas, desde o início, desde o livro do Gênesis, e Deus disse, faças, e Deus falou com Adão, e Deus sempre fala. Então, quando Deus caminha com seu povo, nós vemos que na caminhada do deserto, essa palavra se faz alimento de verdade. É o maná, que é símbolo da Eucaristia. Não só o pão, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômios 8, mas que também repercute em Mateus 4,4. O Papa Bento XVI escreveu, enquanto teólogo, Joseph Ratzinger, numa obra chamada Jesus de Nazaré, ele escreveu a seguinte expressão: a verdadeira fome do ser humano é a fome de Deus. E é na palavra que ele se dá como alimento, como direção e como presença. Então, o uso litúrgico da palavra, em íntima união com a Eucaristia, expressa que a escritura a escuta da Escritura é uma ação sacramental. A palavra nos cura, a palavra nos transforma, a palavra nos dá vida, a palavra nos ressuscita, a palavra nos comove, a palavra nos salva. Então, a presença viva do ressuscitado na palavra de Deus e na Eucaristia são eles que falam a igreja, são eles que curam a igreja, são eles que ressuscitam a igreja. Em conclusão, nós podemos dizer que esses 4 pontos, eles vão dizer o seguinte: Cristo é o único verbo de Deus. Toda a Escritura fala dele. A palavra é viva, eficaz, alimenta. Ela é um substrato de vida espiritual ao alcance. Uma coisa muito bonita aqui, eu estou finalizando, mas eu gostaria de lembrar isso. A igreja escuta, venera, proclama a Escritura como ato central de sua missão. Isso é muito bonito, porque vamos fazer uma pequena comparação. Nós podemos ter uma celebração da palavra onde é distribuída a Eucaristia, mas nós não temos nenhum momento onde que eu entregue a Eucaristia sem que antes eu me alimente da palavra. É muito interessante isso. É a liturgia. Desde o ministro ordinário da Eucaristia até os diáconos, os presbíteros, eles podem fazer uma celebração da palavra, mas em toda a celebração sacramental vai existir a celebração da palavra. A palavra é fonte, ela é o ponto de partida. Eu posso distribuir àqueles que estão preparados a Eucaristia liturgia eucarística, mas não posso fazer isso sem que haja liturgia da palavra. Bom, gente boa, isso aqui repercute na nossa vida de catequista da seguinte maneira: devemos dar um grande valor à Eucaristia dentro das nossas reuniões catequéticas. Porque quando nós fazemos isso, nós deixamos que o próprio Cristo, que se manifesta de toda a história da igreja, dentro da igreja, dentro da história da humanidade, através da palavra de Deus, da Escritura, desde o tempo dos profetas, dos patriarcas, até os momentos de hoje, ele se manifesta. Ele faz com que nós entendamos o nosso tempo, o nosso espaço. Ele nos dá os direcionamentos. Por isso, nos deixamos sempre tocar. Uma dica: nunca transforme a vossa reunião catequética simplesmente na leitura de um manual catequético, nem mesmo do catecismo. Busquem introduzir na vida dos seus catequizandos a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Pequenos textos, pequenas aplicações do Evangelho, de maneira especial para isso. O Evangelho de São Marcos é muito potente, do livro dos Salmos para fazer uma oração. Então, essa espiritualidade da Sagrada Escritura, essa léxio divina cotidiana, ela é o ponto de partida para que as pessoas entendam que a catequese nada mais é que o estudo um pouco mais aprofundado daquilo que já está na Sagrada Escritura. Bom, gente boa, espero que este estudo temático seja útil para os senhores. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.